Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Bolsonaro tinha 45 minutos, discursou 6. E aí, Reinaldo, o que você achou? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris Casoy. Veja você, né? Eu aqui tenho 4 e gostaria de falar 45 minutos. Vai ver, eu tenho mais o que dizer. É uma brincadeira, é uma piada. Eu achei o discurso fraco. Mas não só eu, um monte de gente achou o discurso fraco também. Tanto é que a reação dos mercados aqui ficou presa ao que aconteceu no resto do mundo e não teve nenhum impacto, porque se esperava uma fala um pouco mais clara. E ela não foi clara. E notem, eu não acho que o Bolsonaro pecou ao não detalhar a reforma da Previdência. Ele não poderia mesmo ter detalhado. Aliás, lá não é lugar para fazer isso. Ele não poderia detalhar uma reforma da Previdência que ele não detalhou os brasileiros. Nem ele, nem Paulo Guedes. Falou genericamente das reformas. Teve um aspecto positivo no discurso, quando ele diz: vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitar a vida de quem quer produzir, trabalharemos pela estabilidade macroeconômica, nem poderia falar o contrário. Respeitando os contratos, nem poderia falar o contrário. Aí sim, aí fala em privatização e equilíbrio das contas públicas. São coisas positivas. Mas note, é genérico demais. Evidentemente, qualquer presidente que discursasse ali falaria de coisas parecidas. Talvez não a privatização. A privatização só faz sentido num país muito estatizante como o nosso. Então esse foi o lado positivo. Mas houve mais, infelizmente, aspectos negativos. Tem que ser dito isso. Então, por exemplo, ele foi levar lá para Davos a questão eleitoral. Fui eleito gastando menos de $1 milhão, assumi o Brasil numa profunda crise, fui injustamente atacado o tempo todo. O que é ser injustamente atacado? Por um acaso ele, como candidato, não atacou injustamente outros candidatos? Atacou injustamente o governo Temer, que botou o Brasil, que tirou o Brasil do atoleiro. Então esse é o tipo de coisa que não cabe, isso apequena o país. Esperava-se um discurso um pouco mais robusto. Falou uma grande bobagem. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados. Data vênia. Isso me lembra um outro discurso que é dito com a seguinte entonação: nunca antes na história desse país. Só que em Davos, o Lula não fazia isso. É bom deixar claro. O Lula tem um discurso lá fora, eu estou aqui dentro. Agora, dizer lá que nunca houve ministro qualificado no Brasil, nós fizemos o Plano Real. O Plano Real é um acontecimento da história da economia mundial. Um país que conviveu com 2 moedas, como o nosso. E o Bolsonaro votou contra o Plano Real. E votou contra as privatizações também. Ele até disse que o Fernando Henrique merecia ser fuzilado quando a Vale foi privatizada. Ah, mas isso é coisa do passado. Bem, não sei. Teve um outro aspecto positivo, disse que o Brasil precisa ampliar o comércio internacional, o Brasil ainda tem uma economia um pouco fechada. Isso é verdade. Só que ele tem como ministro das Relações Exteriores o Ernesto Araújo, que é um sujeito ligado a um movimento internacional do ponto de vista intelectual, que apoia as direitas nacionalistas e que defendem a economia fechada. Tanto é que o encontro que ele vai ter vai ser com líderes da Polônia, da República Tcheca, do Japão, da Itália, que são ligados a essa chamada direita nacionalista. E finalmente disse que o Brasil vai defender os verdadeiros direitos humanos. Quando o Bolsonaro me disser quais são os falsos direitos humanos, eu tentarei entender quais são os verdadeiros. O discurso foi fraco. Espero que as ações agora lá nas reuniões consigam melhorar esse troço. É isso aí. Reinaldo, boa noite e até amanhã.